Então vamos lá, pessoal, para a nossa aula de hoje, dia 28/10. Então vamos lá. O que nós vimos então na nossa última aula? Tá? Só uma revisãozinha rápida. Então nós vimos o amplificador inversor, né? Nós fizemos a análise que eu chamei de análise completa, né? Que é a análise onde... Por que a minha coisa não está funcionando? Por que a minha caneta não está funcionando? Aqui, ó. Nós vimos então o que eu chamei de análise completa, né? Onde a gente fazia uma análise por circuitos elétricos mesmo, né? A gente viu que a tensão de saída, né? Como a gente viu na aula, né? Ela é composta por duas parcelas. Ela tinha uma parcela que era a diferença de tensão na entrada vezes o ganho diferencial, que esse ganho para nós ele é um ganho muito alto, né? A gente diz que é um ganho infinito, tá? E a gente viu que tinha uma outra parcela que era um ganho de modo comum, vezes a tensão de modo comum, tá? E esse ganho de tensão de modo comum a gente quer que seja o zero, né? Tá? Só que isso aí é um padrão, ele já vem, quando tu compra um amplificador operacional, ele já vem embutido nele, não tem como mudar o ganho diferencial nem o ganho de modo comum, tá? Só que daí o ganho diferencial ele é feito para ser o maior possível e o ganho comum ele é feito para ser o menor possível, tá? Então, a gente vai assumir como ele sendo zero, tá? Que o ganho de modo comum é zero, e o ganho de diferencial, ele para nós, vai ser infinito, tá? A gente também viu que a impedância de entrada ele é infinita, tá? Logo, ele não drena a corrente nos seus terminais, tá? Então, nos terminais aqui nos terminais de entrada aqui, ó, tá? Terminal I em menos e I em mais aqui, ó, ele não drena a corrente para dentro dele, tá? Então, isso aí simplifica bastante a análise para nós, ok? Então, se não está entrando nada de corrente para os terminais aqui, ó, a gente assume que a corrente do resistor 1 é igual a do resistor RF, tá? Então, a gente escreve que 1 é igual a RF, acha as correntes. As correntes é a diferença de tensão em cima da resistência dividido pela resistência, tá? Isso vai dar a corrente 1. E a corrente F é a mesma coisa, é a tensão no external aqui menos a da saída. Então, a gente iguala as duas, ok? E daí a gente vai aparecer esse V em menos aqui, que é essa tensão intermediária aqui, tá? Essa tensão intermediária a gente tira pela equação da saída aqui, ó, que é o VO igual ao ganho diferencial vezes a diferença de tensão, tá? O terminal mais está aterrado, então ele vale zero, ok? Sobrou quem? O V em menos, tá? Então vai ficar menos aqui, ok? Então a gente pega esse V em menos, joga lá dentro e daí isola o VO e o V1, tá? Então divide um pelo outro, a gente vai chegar nesta equaçãozinha aqui em cima, ok? A gente passa VO para um lado, V1 para o outro, e essa diferença de tensão entre VO e V1 a gente chama de ganho de tensão, tá? Que é o nosso AV, ok? Então, essa diferença de tensão para esse amplificador aqui, ele deu RF sobre R1, ok? Então, e um negativo na frente, tá? Então, esse amplificador aí é um amplificador inversor, ok? Inversor, porque ele tem um ganho negativo. Então, se eu entrar com um sinal positivo, ele vai sair negativo e vice-versa, ok? E como ele é um só resistências aqui, né? A gente só viu que tinha que ter mais ou menos uma restrição, né, de valores de resistência, que é do R1, tinha que estar entre 2K e alguns megas, né? Então, é mais ou menos nessa faixa aí que você coloca os valores de resistência, tá? E daí, então, com isso, a gente conseguia fazer um amplificador aí que ele conseguia aumentar a tensão e diminuir a tensão também, se for necessário, ok? A gente fez um exemplo, né? A gente pegou um sinalzinho de 100 mili e amplificou ele para 10 volts, tá? Então a gente viu que tinha que ter um resistor de 10K e um de 1 mega, ok? Bem simplesinho. Tudo entendido até aí? Tá. Ficou alguma dúvida? Né? Tranquilo, né? Não, Não. Não tem dúvida ou não entendeu? não tem dúvida. Não tem dúvida. Beleza. Então é o seguinte, essa análise, ela é bem completinha, né? Como é que a gente faz? A gente considera que tem uma tensão aqui no meio, vai até o final, depois faz o ganho diferencial tender ao infinito, tá? Essa era a maneira como a gente fazia, tá? Só que isso aqui é meio trabalhoso, né? É ruim de fazer dessa forma aqui, tá? Então existe uma outra forma de fazer essa análise, chamada análise por curto-circuito virtual, tá? Que ela facilita um monte, tá? Fica muito mais fácil e vai ser o que nós vamos utilizar, tá? Então, do que consiste esta análise, tá? Nós vamos chegar no mesmo resultado, tanto faz qual maneira que a gente analisa o circuito.
Pode ser por análise completa ou pode ser pelo curto-circuito virtual, tanto faz. Mas essa aqui vai ser muito mais fácil. E conforme os circuitos vão crescendo, tá, essa análise aqui, nossa, a outra fica muito complicada de fazer. Então a gente vai tentar sempre fazer por essa, ok? Então tá, vamos lá. Como é que a gente faz essa análise? A análise é o seguinte. Eu mostrei para vocês antes que essa tensão de saída aqui, ó, ela é o ganho diferencial, tá, vezes a tensão aqui, ó, desse terminal aqui que eu chamei de VI mais, e aqui eu chamei de VI menos, tá? Então, ela é o VI mais menos o VI menos, ok? É a diferença de tensão, tá? Essa diferença aqui eu poderia só chamar de VD também, né? VD, que é a tensão diferencial, ok? Então, o que acontece? Essa VI mais aqui, ela é zero, tá? Ela tá aterrada, ok? Só que olha o seguinte, eu falei para vocês que esse ganho aqui, ó, AD, tá? Esse ganho, ele é o AD, ele tende ao infinito, tá? Ele tende ao infinito. Então, pensa o seguinte, se o ganho tende ao infinito, e esse sinal aqui, por exemplo, no exemplo que a gente fez antes, essa tensão VO aqui de saída era 10 volts, né? Então, tinha 10 volts na saída, que foi produzida por uma tensão na entrada, vezes um ganho infinito, tá? Então, se a gente pegar daqui... Ó, uma tensão infinita? não, esse cara aqui é infinito, o AD é infinito, só que esse cara aqui é finito, tipo, era uns 10 volts antes, né? Sim. Né? Então, se a gente só pegar e fazer o seguinte, eu vou pegar isso aqui, ó, tá? Esse cara aqui, ó, e vou passar o AD para o outro lado. Então, vai ficar daqui, vai dar aqui o meu VD, né? Que é a diferença. Vou passar o AD dividindo, vai ficar VO sobre AD, tá? Só que esse número aqui, ó, é finito, tá? Ele é finito. É um número, tá? Sei lá, 5, 10 volts, 1 volt, tá? E esse cara aqui, ó, ele é infinito, tá? Então, quanto é que tem que dar o resultado dessa divisão aqui? Ó? De um número finito dividido por infinito. Infinito? Não. Número, tipo, 2 Quase de dividido por zero. Invertida é muito próximo de zero, né? Então, isso aqui vai para zero, tá? Então, significa o quê? Que essa tensão diferencial aqui, ó, ela é próxima de zero. Então, essa tensão que está nesse terminal aqui é aproximadamente igual a dessa, tá? Na prática, essa tensão fica na ordem de microvolts, milivolts, tá? Mas para nós, a gente vai assumir como sendo zero, tá? Então, é como se esses dois... O que significa quando eu tenho dois terminais que estão com a mesma tensão? Significa que é como se eles estivessem em curto, né? É que nem a gente pegar, por exemplo, essa tensão nesse ponto aqui, ó, e essa tensão nesse ponto aqui, ó. Qual que é a tensão entre esses dois? mesmo. É a mesma. É a mesma. A diferença de tensão delas é zero, né? Porque tem um fio ligando aqui, né? Tá? Então, entre esse ponto aqui e esse ponto aqui do circuito, tem um curto-circuito, porque é um fio, né? É um curto-circuito. Tá? Curto-circuito quer dizer que eu peguei dois pontos e liguei com um fio, né? Isso é um curto. Tá? Quando eu tenho assim um fio diretamente ligado entre dois pontos, isso é um curto-circuito convencional, né? Tá? Qual que é a diferença desse curto-circuito aqui? Por isso que ele tem um outro nome, chamado de curto-circuito virtual, tá? Ele não é um curto-circuito real é quando tem um fio ligando. O curto-circuito virtual é um curto-circuito feito, tá? Assim, eletronicamente nesse caso aqui, tá? Então aqui nós temos, como é que ele faz isso? Ele tem assim, aqui tem uma tensão, tá? A gente já viu que esse amplificador aqui, ele é um ganho inversor, né? Então a gente já sabe, tá? Que o ganho, vamos fazer de conta que os dois resistores RF, o AV, né, como a gente já viu, é menos RF sobre R1, tá? Então vamos colocar os dois resistores iguais, tá? Vamos botar aqui tipo 10K e 10K, tá? Negativo. Isso aqui vai dar menos 1, né? Ok. Então, digamos que eu tivesse nesse terminal aqui, ó, 10 volts, tá? E nesse terminal aqui, ó, vai dar quanto? 10 volts vezes menos 1, né? Vai dar a tensão de saída. Vai dar aqui menos 10. Ok? Então, significa o quê? Que é como se o meu circuito fosse assim, ó. Eu tenho, vamos fazer bem, ele é como se fosse assim, ó. Eu tenho aqui uma tensão de 10 volts, tá? E aqui eu tenho uma tensão de menos 10 volts, assim. Terra e terra. Tá? Ligado assim. Tá? Então, nesse terminal aqui, ó,
que vai acontecer? É como se aqui subiu 10 volts, aqui diminuiu 10 volts, quer dizer que aqui vai ter 0 volt de tensão, tá? Então, nesse ponto aqui, ó, ele vai ficar com 0, porque aqui tem mais 10, aqui tem menos 10. Tá, tem uma resistência aqui no meio, né? Uma resistência assim, tá? Então, se aqui subiu 10 volts, ó, 10 volts aqui tem 10 volts, tá? E esse resistor aqui são iguais, 10K e 10K. Aqui no meio vai ter que ser 0 volt, tá? Por quê? É só resolver o circuito aqui, ó. Não depende da corrente esse circuito aqui, tá? Porque isso aqui, ó, vocês estão vendo que essa fonte de mais, ela está entrando no menos aqui, ó. Então a gente pode redesenhar esse circuito assim ainda, ó. Também dá na mesma. Assim. E assim. Vai dar 0, né? Igual. Porque olha, se aqui tem 10, tá? E aqui tem 10, tá? Então, se os dois resistores são iguais, se aqui é 10K e aqui é 10K, tá? Então, o total, vocês têm que ver que o terra está no meio das duas fontes, né? Então, ele estaria aqui, ó, tá? Só que agora eu vou só para fazer análise, eu vou mudar para baixo, tá? Vou colocar o terra aqui. Então, aqui tem quantos? Quantos volts tem nesse ponto aqui? 10 com 10 tem 20 volts. Isso aqui é um divisor de tensão que tem igual, né? Então, no meio do divisor de tensão aqui, ó, quanto que é a tensão? Isso aqui tem 20, aqui vai ter 10. Vai ter 10 volts, tá? Só que daí, ó, se aqui tem 10 volts e aqui também tem 10 volts, ó, porque em relação ao terra, né? Aqui tem 10 em relação ao terra e aqui tem 10 em relação ao terra. Então, a tensão desse ponto aqui em relação a esse ponto aqui, que eu vou chamar de um outro terra, vou chamar um terra diferente, essa diferença aqui é 0 volt, tá? Então, daqui para cá tem 0 volt, ok? Então, não é que esses dois pontos aqui estão em curto porque está a 0 volt, tá? Isso aqui, a gente sabe que aqui dentro, ó, tem uma fonte de tensão controlada. Então, ela impõe uma tensão aqui, ó, tá? De tal forma que essa tensão aqui seja sempre igual a essa, tá? Então, é um curto-circuito artificial, tá? Ele força essa tensão igual a essa através de uma fonte controlada, tá? Que é aquela fonte que aparece aqui, ó. Tá? Essa fonte aqui, ó, é uma fonte controlada de tensão, tá? Então ele mede essa tensão aqui, ó, tá? E joga aqui dentro, ó, joga aqui dentro, e daí ele produz uma tensão nesse ponto aqui que faz com que essa aqui fique igual a essa. Que loucura, né? Que doideira. Doideira. Então ele faz isso. Essa aqui é a magia do amplificador operacional, tá? Ele pega e força uma tensão na saída que vai ser realimentada através desse RF para cá e faz com que esse terminal fique igual a esse, tá? E, além disso, é um curto-circuito virtual porque quando eu tenho um curto-circuito, se a gente tem um circuito formado por vários resistores e a gente faz um curto-circuito em cima de um dos resistores, a tendência é que a corrente do circuito aumente, né? Você faz um curto na tomada ali para ver que vai dar uma corrente enorme, né? Então, a palavra curto-circuito geralmente está associada a corrente alta, né? Só que aqui é um curto-circuito entre esses dois terminais, ó, eles estão em curto-circuito virtual, então eles estão na mesma tensão, só que essa corrente que vai circular entre esses dois é zero. Tá? Por isso que também da impedância alta na entrada. Por causa da impedância alta, tá? Então, o curto-circuito geralmente tem a ver com impedância baixa, né? Porque, digamos, a diferença tipo, a impedância entre um curto-circuito, né, nesse ponto aqui, ó, esses dois pontos estão em curto, né? Aqui, então, a resistência entre eles é zero, tá? Só que aqui não. É um curto-circuito onde a resistência é infinita, tá? Por isso que é um curto-circuito virtual, tá? Então, para que serve isso, tá? Então, entendido o que é o curto-circuito virtual. É um curto-circuito forçado pela fonte controlada do amp-op, tá? Então, ele vai forçar com que as duas tensões sejam iguais. Tá? Eu vou apagar esta parcela aqui, tá? Então, se isso aqui é um curto-circuito virtual, a gente analisa o circuito de uma forma bem diferente, que é o seguinte. Como é que fica o circuito? Ele fica assim, ó, aqui vai ter a fonte de tensão da entrada, que é a fonte V1, tá? Aqui vai estar o R1, ok? Aqui nós temos o terminal, o VI-, tá? E aqui está o terminal VI+, tá? E aqui nós temos o RF, ok? E aqui é a tensão de saída.
Aqui a gente sabe que tem uma fonte de controlada, só que nesse ponto tem uma tensão. Aqui tem VO, né? Então eu vou desenhar como sendo uma fonte de tensão VO, tá? VO. E aqui nesse ponto nós temos V1, ok? Então, olha o que acontece. O que eu falei? O que acontece entre esses dois terminais VI mais e VI menos? Existe um curto-circuito virtual. Então, como é que a gente analisa? A gente não vai ligar esse fio aqui, ó. Se a gente fizer um curto franco, né? Tipo, só ligar esse fio com esse aqui, daí, na hora de fazer um Kirchhoff aqui, vai ter uma corrente entrando, tá? Só que a gente sabe que não tem corrente. Então, a gente não vai desenhar um fio aqui, a gente vai desenhar um tracejadinho, tá? Isso aqui, ó, é um curto-circuito virtual para nós, tá? Entendam como sendo um novo conceito aí, tá? O que é um curto-circuito virtual para nós, então? Como é que a gente analisa? Então, se aqui tem 0 volt, ó, porque está aterrado, então aqui também vai ter 0 volt, tá? Só que não vai ter corrente. Então, essa corrente aqui é 0 amperes, ok? Então, ele força 0 aqui, porque aqui está aterrado, tá? Então, você tem que lembrar, ó, ele é um curto-circuito, ele vai colocar a mesma tensão que tem nesse e vai aparecer lá. Se aqui tivesse uma fonte de tensão, ó, digamos que aqui tivesse uma fonte, em vez de ser terra, fosse uma fonte de tensão aqui. Poderia, tá? Então, aqui teria, se aqui fosse um Vx, então nesse ponto não seria 0, seria Vx. Logo, aqui também seria Vx, tá? Então, ele coloca a tensão que está num terminal no outro, tá? Então, na hora da gente resolver, a gente tem que calcular a tensão no terminal que está mais fácil e colocar no outro, tá? Ou deixar em função de alguma coisa e igualar os dois, tá? A gente vai fazer no próximo exemplo vai ter, no outro amplificador que a gente vai ver, tá? Então, olha aqui, ó, não tem, essa tensão aqui foi zerada, ok? Então, como é que a gente faz essa análise? Aqui nós vamos ter uma corrente I1, que nem a gente tinha antes, e aqui nós vamos ter uma corrente IF, tá? Logo, essa corrente que desce aqui não é 0, né? Logo, I1 é igual a IF, tá? Como a gente já tinha feito antes, tá? Eu vou colocar um F diferente, porque o meu F parece um B, porque a minha letra é muito feia. Então, vamos chamar de IF e IF, tá? Então, isso aqui tá igual ao que a gente fez antes, tá? Só que, olha, agora a gente não precisa mais... Como é que a gente fazia antes? A gente tinha um VI menos, né? Tá? Tinha aquele VI menos aqui, ó, que aparecia aqui, ó, que a gente não sabia quanto que era. A gente tinha que pegar essa tensão e jogar lá dentro, tá? Só que agora a gente sabe que ela é 0. Então, vai ficar bem mais fácil de fazer análise, tá? A gente só vai pegar a diferença de tensão em cima do resistor, que é V1 menos a tensão nesse ponto aqui, ó, que é o terminal negativo do resistor. Quanto que é a tensão no terminal negativo? É 0. Então, aqui vai ser 0. Quanto que é a resistência? R1. Depois, qual que é a corrente no IF? É a diferença de tensão. Tá? Qual que é a tensão terminal positiva? 0. Menos. Qual que é a tensão terminal negativo do resistor RF? É VO. Então, divide por RF. Tá? Então, olha aqui, ó, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que encontrar VO sobre V1. Então, eu só vou passar esse RF para o outro lado e o V1 para cá e está pronto. Tá? Então, isso aqui vai ficar... O RF a gente vai multiplicar cruzado isso aqui, né? Então, vai ficar... Vou fazer tudo aqui que fica mais fácil. Vou multiplicar cruzado isso aqui, né? Vai ficar V1 vezes RF. E do outro lado vai ficar R1 vezes menos VO. Ok? O que eu quero? Eu quero VO sobre V1. Tá? Então, esse V1 tem que vir para baixo e o R1 tem que ir para o outro lado. E esse menos vai para o outro lado também. Tá? Então, vai ficar menos RF sobre R1. Tá? E tá pronto. Bem mais fácil, né? Olha aqui, ó, lá do outro, ó, nós enchemos quase um lado, uma folha inteira. Foi toda essa área aqui, ó, toda a área aqui lá em cima, né? Tinha que fazer um limite praticamente lá. E aqui não, ó, é 3 linhas, ó. Tá? Então é muito mais fácil de fazer essa análise assim, tá? Porque nós temos esse conceito do curto-circuito virtual, tá? Ele é um curto... Mas não dá para fazer em qualquer fonte controlada, porque tem a característica do amp-op. Não, sempre que tiver um amp-op, né?
É só porque o amp-op tem esse ganho infinito. O que permite a gente fazer isso é o ganho infinito. Tá? É uma fonte controlada com ganho infinito. Então, por exemplo, se você está fazendo essa simulação, nós vamos simular esse componente também no P5, por exemplo, ou no LT Spice. Tá? Digamos que você vai fazer a simulação num software de simulação de circuito qualquer aí que não tem amp-op. Tá? Então, você pode construir ele. Você pode pegar o amp-op e colocar uma fonte de tensão e um ganho infinito aqui. Bota um ganho assim, tipo 1 mega. Ele vai funcionar como se fosse um amp-op. Tá? Mesma coisa. Isso que é o legal do amp-op. Tranquilo, né? Então, isso aqui vai ser o que nós vamos usar. Vai ser esse conceito de curto-circuito virtual, aí, porque daí facilita. Tanto é que cada amplificador ele tem um ganho diferente, né? Então, esse aqui é RF sobre R1. Mas dependendo do amplificador, nós teremos ganhos diferentes. Então, não vai chegar um ponto que vai ser tão fácil de fazer isso aqui que não vale a pena decorar ganho, né? Vai ser na prova, por exemplo. Pega e deduz num ladinho assim, bem rapidinho, e você já consegue fazer o exercício, tá? Não precisa decorar a equação, tá? Beleza? Beleza. Beleza. Então, vamos fazer aqui fazer um exemplozinho aqui, de novo, tá? Vamos dividir isso aqui assim. Aqui e mais para lá. Tá? Vamos fazer um exemplo aqui. Tá? Então, vamos pegar aqui um circuitinho, tá? Menos e mais, né? Lembrando que o sinal ele sempre vai entrar no negativo e vai ter uma realimentação da saída para o terminal negativo, tá? Porque se não entrar no negativo, não tem realimentação negativa e não nós não vamos ter uma estabilização do ganho, né? Se ele entrar no positivo, ele fica da realimentação positiva e ele não funciona, tá? Aqui nós temos um R1, nós temos um RF1, tá? E vamos fazer diferente agora, ó. Vamos fazer isso aqui, ó, e vamos entrar num outro resistor aqui, ó. Tem que complicar a vida, não pode ser tudo simples sempre, né? E daí vamos pegar esse aqui e vamos entrar num outro amplificador, tá? Então aqui vamos ter um R2 e aqui nós vamos ter um RF2, ok? Aqui o VO, aqui vai ser o V1. Esse tensão aqui no meio nós vamos chamar de V2, tá? Beleza? Então nós vamos pegar e tentar encontrar o ganho dessa configuração aí, tá? Né? O que vocês acham que vai acontecer? Não faço ideia. Não faço ideia, tá? Isso aqui que é a vantagem, então, pessoal, se a gente estivesse fazendo, que nem lá em Eletrônica 2, eu sei que alguns de vocês não fizeram, mas em Eletrônica 2, o que nós tínhamos? Nós tínhamos assim, ó, nós tínhamos um amplificador, tá? Vou desenhar aqui, depois eu apago, tá? Nós tínhamos um amplificador e ele entrava um sinal aqui e daí ele ia para a próxima etapa. Então lá a gente, se vocês pode entrar no Moodle, lá tem um material, vocês olharem, ele tem assim, ó, sempre tem essa caixinha aqui é o que a gente chamava lá de quadripolo, tá? Que era o nosso amplificador no final das contas. O quadripolo ele tinha uma impedância de entrada, uma impedância de saída e o ganho de tensão, tá? O que era a impedância de entrada? Nas entradas era essa resistência aqui, tá? O que era o ganho de tensão? Era essa tensão aqui e aplicada numa fonte controlada que tinha um ganho, que era o AV, tá? Vezes o VI, que estava aqui, tá? E daí, isso aqui, ó, tinha uma impedância de saída aqui, tá? ZO. Então, todo amplificador virava isso aqui, ó, tá? Virava uma impedância de entrada e um ganho vezes o ganho de tensão vezes a tensão de entrada, ok? Para que servia isso aqui, ó? Isso aqui, ó, pessoal, se vocês pegaram e a saída de um amplificador e entrasse em outro amplificador, o que ia acontecer? Vocês pegariam aqui e teria uma outra impedância de entrada do próximo amplificador, tá? E daí ia para o próximo amplificador, tá? Assim.
ok? E daí o que acontecia? Aqui, ó, esse ZO com esse ZI da próxima etapa formava um divisor de tensão. Então aqui nós tínhamos uma tensão que era menor do que se não tivesse essa impedância de saída aqui, tá? Então formava um divisor de tensão. Então, mesmo que eu... Claro que daí eu teria que ter um ganho maior aqui, um outro AV, para pegar e amplificar ainda mais o sinal e compensar essa redução do sinal devido a essa divisor de tensão na entrada, tá? Então, se eu tivesse uma impedância de saída aqui, ó, ela ia formar um divisor de tensão com a impedância de entrada da próxima etapa, tá? Então, se a gente fosse fazer só um... mesmo sendo iguais, ela tem, né? Se for igual, vai cair pela metade. Então, quanto seria... Eu vou fazer assim, ó, o ganho de tensão dessa etapa aqui. Vamos pegar... Aqui vamos chamar de ZO1, aqui de um ZO2 e aqui de um RL lá no final. Tá? Então, olha aqui, ó. Aqui nós temos uma tensão V1, tá? Essa tensão V1 vai aparecer aqui, ó. Beleza. Depois ela foi medida e vai aparecer aqui, ó. Tá? Então, essa tensão, para aparecer aqui, ó, ela vai ser vezes o ganho de tensão vezes o divisor de tensão. Então, o VI... Vou chamar de VI2 aqui. Quanto que é o VI2? Ela é o V1 vezes... Nesse caso, não tem resistor na entrada, né? Então, ela vai ser só o AV do primeiro ali, vezes o divisor de tensão, que é o ZI2 aqui, ó, chamado ZI2, e o divisor de tensão, que é ZO1 mais o ZI2, tá? Essa tensão é a tensão aqui, ó, tá? Essa tensão vai ser multiplicada pelo ganho 2 aqui, ó, depois, então ela vai aparecer aqui, ó, e vai ser aplicada no divisor de tensão aqui da saída, que é um RL, tá? Vai ser vezes RL vezes vezes o RL mais o ZO2, tá? Então, o que é o ganho total dessa estrutura? Ele é, esse V1 aqui, eu vou deixar aqui embaixo. Tá. Ele é o quê? Ele apareceu aqui. Coisas, né? Ó, ele apareceu o produto dos ganhos, ó, tá? Vezes os divisores de tensão, tá? Isso aqui, ó, é o ganho do divisor de tensão, né? Ele é sempre a tensão na resistência de saída do divisor dividido pela soma, ou a resistência de saída, né, da tensão que eu quero saber nesse resistor aqui, dividido pela soma dos dois, tá? Então, sempre vai ter assim, sempre a gente pega e vai levando a tensão para a saída, né? Então, nesse caso aqui, ó, vai ser a mesma coisa, ó, nós vamos pegar essa tensão aqui e vamos calcular a tensão no V2. E daí esse V2 nós vamos aplicar na tensão de saída desse cara aqui, tá? Só que, quando a gente está trabalhando nesse tipo aqui, ó, quando ele tem impedância de saída, você vê que aparece um divisor de tensão. Tá? Então, não é só o produto dos ganhos. Tá? Ele é também o divisor de tensão. Só que a vantagem do amplificador operacional é que a impedância de saída, para nós, é zero. Tá? Então, essa impedância de saída aqui ó, é zero. Não é infinito, é zero. Tá? E essa impedância de saída aqui ó, é zero. Logo, esta resistência aqui, ela é eliminada, tá? Eliminada, que é o ZO2. Então, isso aqui vale, não vai ter um divisor de tensão, vai ter só o produto dos ganhos. Então, isso aqui, ó, essa parcela aqui vai dar 1, tá? Tudo isso aqui dá 1. E isso aqui dá 1. Porque a tensão na saída dessa fonte é igual à tensão aqui, né? Porque não tem resistência, tá? A resistência de saída é zero. Ok? Então, isso aí que... Depois eu vou fazer um outro exemplo que vai ficar bem mais claro para vocês por que isso acontece, tá? Beleza. Beleza? Então é o seguinte, ou talvez eu acho que eu vou fazer esse exemplo antes, tá? Então, antes de fazer isso aqui, ó, eu vou pegar uma folha nova aqui, ó. Eu já tinha colocado umas coisas aqui. Talvez eu vou pegar uma folha nova aqui, pessoal. E vou fazer um outro exemplo antes desse, tá? Se vocês copiarem ali, não tem problema, tá? Eu vou abrir um outro, porque daí vai ficar mais fácil da gente fazer isso, tá? Cadê? E no caso, ele também vai depender dos ganhos ou somente de V2? Sim, vai depender dos ganhos também.
Vai depender dos ganhos também. Tá? Eu vou pegar aqui um arquivo novo, ou vou salvar esse cara aqui. Ah, tá, eu tô na disciplina errada, por isso que eu não tava achando. Sketchbook aqui. Só um pouquinho aqui. Ah, meu mouse não tá funcionando. Tá. Estão vendo a folha em branco aqui? Sim. Tá. Então é o seguinte, ó. Sim. Vamos fazer um exemplo bem simples aqui, tá? Então, digamos que... Mais perto. Que daí vai ficar mais claro essa ideia do amplificador, tá? Então, digamos o seguinte. Eu tenho aqui, ó, uma fonte de tensão, tá? Vamos fazer com valores, vai ficar mais fácil. Tem 10, tá? Eu coloquei aqui um divisor de tensão, tá? E aqui é 10K de resistência, e aqui é 10K também. Tá? Então, nesse ponto aqui eu tenho 10 volts, vou chamar isso aqui de V1, tá? E aqui de V2, tá? Então, olha aqui, tenho 10 volts aqui e tenho um resistor de 10K. Quanto é que é essa tensão V2 aí? É a metade. Metade, né? Então, você tem 10K e 10K, isso aqui vai dividir por 2, tá? Só que daí o que eu faço? Eu pego e coloco aqui, ó, mais um divisor aqui, ó, tá? Também de 10K. E eu quero saber quanto que é a tensão V3. E agora? Pergunta, posso fazer aqui, então, vocês viram que quando eu faço o divisor aqui, ó, 10K com 10K deu 5, tá? Pergunta, aqui vai dividir de novo? Vai dar 2,5 aqui? Será que vai dar 2,5? Será? Porque olha assim, ó, o que acontece aqui, ó? Você tem que lembrar que a regra do divisor, pessoal, é uma regra assim, ó. Ela tem uma fonte de tensão e 2 resistores apenas. Tá? Então tinha um R1 e um R2. Tá? Então aqui tinha V e aqui era, digamos, V2. Tá? Então quanto que era o V2? Ele era a tensão vezes o R2 sobre R1 mais R2, né? Ok? Não tinha mais nada saindo aqui, né? Tá? Sim. Então, o que que acontece? Se eu pegar e colocar esses dois resistores, eu posso fazer um resistor equivalente e ele vai virar um outro resistor. Então, é como se ele tivesse conectado aqui, ó. Correto? Esse resistor aqui, ó, que eu juntei esses dois num resistor só, ele vai também fazer um paralelo com R2 e vai diminuir o valor de R2. Então, esse resistor R2 aqui não é o original que estava aqui. Ele é um outro valor. Então, ele vai diminuir mais a tensão. Por que que quando eu coloco uma carga diminui a tensão nesse ponto aqui? Porque vai drenar mais corrente para cá e daí vai dar mais queda de tensão nesse resistor aqui. Ó. E a tensão nesse ponto é a tensão de entrada menos a queda de tensão nesse resistor, né? Se a gente fizer um Kirchhoff aqui dentro. Né? Então, se eu botar carga... Ali não é mais. Ali não é mais 5 daí. Não vai ser mais 5 aqui, tá? Não vai ser mais 5 e aqui também não vai ser 2,5. Tá? Então, como é que seria o cálculo se eu estivesse fazendo com esses dois resistores? Primeiro, eu vou ter que fazer o equivalente desses dois aqui, ó, tá? Então, vai ficar assim, ó, ficar mais, vai ficar esse resistor aqui, aqui tem 10 volts, aqui vai ter 10K, e aqui tem 10K, só que daí eu vou ter que fazer um paralelo com um série desses dois aqui, ó, tá? Série desses dois aqui vai dar 20K, né? 10 com 10 vai dar em relação a esse ponto aqui, ó, aqui tá o V2, né? Correto? Sim. Então aqui, ó, nós temos um resistor de 10K e aqui nós temos esse série desses dois aqui, ó. Então aqui vai estar 20K, tá? Daí eu vou ter que pegar e fazer um paralelo desses dois aqui, tá? Então vai ficar aqui, ó, esse resistor aqui, 10K, e aqui vai dar o paralelo. Alguém faz para nós aí o paralelo de 10 com 20K aí? Vai Vou puxar dar, aqui. vai dar dos
produto dividido pela soma vai dar 200 dividido por 30. Vamos ver se eu tenho a calculadora aqui. 200 dividido por 30. 200, tá certo? É 20 vezes 10 dividido por 30, né? Dá 6,66, né? Isso, K. Vou botar um K aqui, tá? Então, essa tensão aqui, ó, agora sim, ó, só tem 2 resistores, né? Então, essa tensão aqui, ó, agora eu posso pegar e aplicar uma regra de um divisor, tá? Então, quanto é que vai dar isso aqui? Vai dar... Opa, aqui não é K, aqui é volts. Então, isso aqui é 10K... Ah, de novo? 10 volts vezes esse resistor aqui, 6,667K, dividido por 10K mais 667K. Tá? Então, vamos colocar na calculadora. E vezes 10 vezes 10 dividido por 10K mais isso aqui em K. Vai dar 4 volts. Olha aí, ó. Exato. Tá? Então não é mais 5 aqui, agora é 4 volts. Tá? Então nesse ponto aqui, ó, eu tenho 4 volts. Ok? Então esse 4 volts, agora sim, ó, eu posso, nesse ponto aqui, ó, também tem, V2 tem 4 volts. Ok? Então esse 4 volts, pessoal, agora ele está sendo aplicado nesse resistor de 20. Tá? Então aqui, ó, tem 4 volts. Então, já contabilizando esses dois resistores aqui, ó, tem 4 volts aqui. Agora eu vou aplicar um divisor de tensão desses 4 volts para esses dois aqui, ó. Que daí vai me dar a minha tensão lá na saída. E daí eu V3. 4 vezes 10K, né? Vai dar 2 volts, vai dividir no meio. Daí sim vai dividir no meio. Tá? Vai dar aqui, ó. É como se aqui no final, ó, eu tivesse essa tensão aqui, vai ser como se fosse o meu V2. Então aqui vai ter 10K e aqui vai ter 10K. Tá? Então, o V3 é aqui, ó. Tá? Daí é um divisor de tensão. Então, vai ser o V2 vezes 10K. 10K mais 10K. Tá? Então, isso aqui vai dar 2 volts. Ok? Então, vocês viram que o fato de eu colocar uma carga num divisor de tensão, ele vai pegar e vai... se eu colocar uma carga, então ele vai diminuir o valor total da tensão, né? Porque a gente chama isso também de o efeito de carregamento, tá? A carga, ela afeta a tensão de saída. Por quê? Porque se isso aqui fosse uma fonte, é como se esses dois resistores aqui fosse uma resistência eu poderia, por exemplo, fazer isso aqui, ó, fazer um equivalente Thevenin dessa parte esquerda aqui, ó. Então é como se ele ficasse em série com essa carga desse divisor de saída, tá? Por isso que ele vai cair a tensão, ok? Então, a minha pergunta é o seguinte, tá? Agora eu vou fazer um outro exemplo aqui, ó. Vou fazer do lado aqui. E para mostrar o que muda. Tá? Vou fazer o seguinte. Aqui, tá? Então agora o exemplo 2, ó. Eu vou ter uma fonte de tensão aqui, tá? De 10 volts. Tá? Vai ter os mesmos resistores aqui, ó. Botou 10K ali. 10K de novo. 10K na cabeça. 10 volts, tá? Então esse aqui é o nosso V1, aqui é o V2 de novo, tá? Então aqui, ó, beleza. Se a gente calculasse desse jeito, o V2 dava 5 volts, tá? Daí o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui, ó, um circuito com amplificador operacional, tá? Eu vou só desenhar diferente, eu vou desenhar assim, ó. Só assim, tá? O que é esse cara aqui? Isso aqui é um amplificador operacional para nós, tá? Que ele tem uma impedância I infinita, tá? Uma impedância de saída zero, tá? E ele tem um ganho, um AV, igual a 1,
ok? Ele não é um amplificador com ganho ganho negativo que nem aquele outro, é um amplificador com ganho 1, tá? Beleza? Então, o que ele vai fazer? O que é um amplificador de ganho 1? Ele pega essa tensão aqui, ó, V2, e vai colocar aqui na saída, tá? Isso que o amplificador com ganho 1 faz, tá? Só que além disso, ele mede de uma maneira muito boa. Ele mede sem carregar o circuito, porque ele tem uma impedância de entrada infinita, ok? Então nesse ponto aqui, ó, é infinito. Como se fosse a impedância dele para terra é infinita. E ele tem uma impedância zero na saída, ok? Então ele pega e fornece a corrente que precisar para a saída, sem alterar a sua tensão, tá? Então o V2 vai ser o 5. O V2 aqui vai ser 5, Vai ser tá? 5. Vai ser 5, aham. E daí nesse ponto aqui também vai ter 5, tá? E daí aqui no final vai ser 10,5. Vai ser 2,5, tá? Vocês entenderam o que o amplificador com ganho, com impedância infinita e de entrada e impedância zero na saída faz? Ele desacopla o circuito, tá? O circuito, se a gente fosse redesenhar isso aqui com elementos de circuito, ele ficaria assim, ó. Ele ficaria com essa ponta aqui, ó, tá? 10K. Esse cara aqui vai ser com 10K. E daí aqui, ó, pessoal, aqui nós temos a impedância de entrada do amplificador, que é o ZI, que nesse caso aqui é infinito, tá? 10 volts. Ou seja, nem vai passar, né? Não vai drenar a corrente, tá? E aqui é V2, ok? Aqui o que nós temos na saída? Nós temos uma fonte, tá? E aqui é a impedância de saída, ó, ZO. Okay? Só que esse ganho aqui, pessoal, não é o ganho infinito, esse é o ganho de todo o amplificador, com os resistores, que a gente vai ver aqui. Tem um amplificador que tem ganho 1 também. E daí nós vamos ver que a gente pode colocar resistores nele ali dentro para tirar o ganho de infinito e trazer para 1, tá? Então aqui nós temos um ganho AV igual a 1, tá? Então essa tensão aqui, V2, vou chamar aqui de VO2, tá? O que é VO2? Ele é o ganho de tensão vezes o V2, tá? E aqui nós temos o resistor, aqui é 10K, aqui é 10K, e aqui é o nosso V3, ok? E é essa tensão aqui, ok? Esse ZO aqui para nós é zero, tá? Não tem impedância de saída nesse amplificador aqui, ok? Então olha o que acontece. Aqui nós também teríamos que fazer o paralelo desses dois resistores aqui para fazer o divisor de tensão, né? Só que quanto que é o paralelo de 10K com infinito? Quanto que é 10K em paralelo com infinito? Vai dar... vai dar... não vai dar nada. Infinito. Porque o infinito é um circuito aberto, né? Então um resistor com valor infinito é um circuito aberto. Então é como ele não vai carregar nada, não vou nem fazer conta. Então ele não vai drenar mais corrente desse resistor aqui para dar uma queda de tensão para esse V2 dar menor. Não. Ele é como se ele não tivesse ali. Então essa tensão V2 vai dar agora 5 volts, tá? Esse 5 volts vai ser multiplicado então pelo ganho unitário desse amplificador, né? Que o ganho de tensão total, depois de fazer toda aquela análise, deu 1, tá? Então nesse ponto aqui nós vamos ter a mesma tensão daqui. Então aqui tem 5 volts também, tá? E a impedância de saída aqui ó, é zero, tá? Ou seja, a sua tensão aqui, a tensão de saída é nesse ponto aqui, ó, né? Aqui é fora do amplificador, né? Então aqui também vai ter 5 volts, tá? Se tivesse uma impedância, daí nós teríamos que fazer um série desses dois aqui, ó, e essa tensão aqui também ia dar um pouco menor, tá? Porque a corrente da carga, né? Que esse 10K e esse 10K é carga para o amplificador. Tá? Então ele ia drenar uma corrente e ia ter uma queda de tensão na impedância de saída do amplificador. Tá? Então, assim, ó, vocês viram que se a gente fosse calcular o ganho de tudo isso aqui, ó, ele é simplesmente o ganho dessa primeira etapa, que é o divisor de tensão, e o ganho da segunda etapa. Tá? E se tivesse um ganho aqui, nesse cara aqui também teria o ganho do amplificador. Tá? Mas vocês viram que o que aconteceu? Olha, que o circuito está desconectado. Perceberam isso? Sim. Tá? Então, o amplificador, ele desacopla, tá? Um amplificador com ganho infinito na entrada e impedância...
com impedância de entrada infinita e impedância de saída zero, ele desacopla o circuito, tá? Então é como se eles não tivessem conectados e daí a gente pode analisar eles separadamente, tá? Esse circuito aqui não, ó, tá? Não, porque ele está acoplado, tá? Essa etapa de saída aqui, que eu chamei de etapa de saída, ela está conectada, ela é uma carga para a etapa de entrada, tá? Então, o amplificador tem essa vantagem, e ele facilita a análise, porque ele pega e desconecta os dois, ele desacopla os dois, tá? Então, essa é a principal vantagem, tá? Entendido? Beleza. Beleza, então vamos Tranquilo. voltar pro de antes. Aqui, ó. Tá? Vamos voltar para cá. Tá? Então até vou apagar essa minha riscaria aqui. Ok. Então falado então essa explicação aí, ó. O que acontece quando eu tiver esse tipo de circuito? Então, vocês viram que o amplificador, que é como tem um amplificador operacional aqui, ó, ele vai pegar e tem uma impedância zero de saída aqui, tá? Logo, eu não preciso. Esse circuito aqui não é carga para esse amplificador, tá? Então, o nosso circuito ele ficaria assim. Se a gente fosse redesenhar com aquela análise de antes, ele ficaria assim, ó. Aqui tem a fonte de tensão, tá? Fonte de tensão. Ele tem aqui o resistor R1, tá? Aqui nós vamos ter o terminal negativo, que vai ter o curto-circuito virtual. E aqui vai ser assim. Então, R1, RF1, tá? Então, esse aqui é o V1. Esse aqui é o V2, tá? Vamos apagar isso aqui. Tá? V2. E daqui vai ir para o próximo circuito. Tá? Aqui vai ter um curto-circuito virtual também, ó. Ele vai estar conectado via curto-circuito virtual com terra. E aqui vai ter o curto-circuito virtual com terra, tá? E aqui vai ter o RF2 e aqui vai estar o R2, tá? E aqui nós temos a tensão de saída. VO, ok? Vamos chegar mais perto. Tá? Então, o que vai acontecer? Essa fonte de tensão, pessoal, ela já colocou a tensão nesse nó aqui, nesse ponto. Então, ela não importa a resistência que eu colocar aqui, ó, nesse lado direito. Essa fonte vai manter essa tensão aqui, ó. E essa fonte depende da tensão de entrada e dos resistores, tá? Então, essa é a principal vantagem do amplificador operacional. Ele desacopla. Essa fonte aqui, pessoal, ela desacopla, porque não importa a carga que eu colocar aqui na saída, a fonte está mantendo a tensão nesse ponto aqui. Esse ponto aqui vale V2, tá? Então, isso aí que é a vantagem do amplificador operacional. Ele consegue fazer com que os dois circuitos fiquem um independente do outro. Se eu mudar alguma coisa aqui na saída, não vai mudar nada. Essa tensão V2 não vai mudar, tá? Porque essa fonte aqui vai manter a tensão. Ela tem impedância zero na saída dessa primeira etapa, tá? Então, como é que a gente vai analisar? Mesma coisa de antes, né? Então, aqui vai ter um ganho, uma corrente I1, aqui vai ter uma IF1, tá? E a gente pode analisar por partes, né? Vamos analisar a primeira parte. Então, vai ficar V1 menos V2, desculpa, V1 menos 0, né? Que aqui tem 0 volt, aqui também vai ter 0 volt, tá? Então vai ficar tem 0 volt, tem V 0, tá? Então vai ficar V1 menos 0 sobre R1 igual, e aqui vai ter 0 menos V2, que nem a gente acabou de fazer, né? Que é o RF1, tá? Aqui, então, eu quero calcular quem? Eu quero calcular o V2, tá? Porque o V2 vai ser a tensão da próxima etapa, tá? Então, eu quero isolar o V2. Então, vai passar esse RF1 para o outro lado e esse sinal negativo vai passar para o outro lado, tá? Então, vai ficar V2 vai ficar igual o V1, né? Vou colocar, acho que o negativo na frente, menos. Esse RF1 vai para o outro lado, vai ficar RF1 sobre R1 vezes o V1, tá?
Então, essa aqui é a tensão de saída da primeira etapa, tá? Então, V2 é o ganho. O que é RF1 dividido por R1? É o ganho de tensão, né? Isso aqui, ó, é o ganho de tensão. Eu vou chamar de AV1 porque é o ganho da primeira etapa, tá? Então, ele é o ganho de tensão. Então, esse V2 ele vai ser a tensão de entrada da próxima etapa, tá? Porque as etapas são totalmente independentes. Então, aqui, ó, eu vou fazer a mesma análise agora para a segunda etapa. Então, aqui eu vi que o I1 é igual ao IF1. Aqui é o I2 é igual ao IF2. IF2. Então, I2 é igual ao IF2, ok? Então, isso aqui vai ficar V2 menos 0, né? Sobre R2. E aqui vai ficar 0 menos VO sobre RF2, ok? Então, aqui é a mesma coisa. O que eu quero saber? Eu quero saber o VO, tá? Então, eu vou passar esse cara aqui para o outro lado. VO vai ser quanto? Vai ser RF2 sobre V2, tá? Com um negativo na frente aqui, tá? Vezes V2. Então, e essa... Eita, o que eu fiz aqui? Tem um R2, tá? Então, isso aqui, pessoal, ó, isso aqui ó, é quem? É o ganho 2, tá? O AV2, é o ganho da segunda etapa, tá? Só que quem que é o V2? V2 é isso aqui, ó. Tá? Então, eu vou jogar tudo isso aqui, ó. Vou jogar tudo isso aqui dentro do meu V2. Vou jogar aqui dentro, tá? Então, como é que vai ficar? Nossa, onde é que tem espaço? Acho que vou fazer aqui embaixo mesmo. Então, quem que é o meu VO? Quem que é o VO? É menos RF2 sobre RF1 vezes quem? Vezes o V2, que é essa parcela da esquerda aqui. Então, aqui é menos RF1 sobre R1. Tá? Ô, professor, Vendo tudo errado, não tá fácil hoje. Aqui é 2. Isso? isso aí. Podem chamar quando tiver fazendo Isso uma coisa aí. errada. Esse minha seguida. Tá? Então é RF2 sobre R2, isso aqui é RF1 sobre R1, tá? Daí o que eu quero? Eu quero o ganho total. Eu vou chamar aqui de AV total, tá? Que é o ganho de tensão total, tá? Então o que vai acontecer? Vai ficar menos com menos, vai dar mais, tá? E o produto dos dois, né? Vai ficar... Vamos passar dividindo primeiro aqui, vai ser VO sobre V1, né? Então isso aqui é quem? Menos com menos vai dar mais, tá? Mais RF2 sobre R2 vezes RF1 sobre R1, tá? Então é como se tivesse ficado o produto dos ganhos, né? Tá? Então só que o ganho dos dois são negativos, menos com menos vai dar mais, tá? Então esse cara aqui, ó, o ganho total, ele é simplesmente o produto dos ganhos, porque RF sobre o resistor de entrada, né? O de realimentação aqui, dividido pelo de entrada, é o ganho de tensão, né? Então, o ganho dessas duas etapas, ele é o produto dos ganhos de cada um individualmente. Tá? Isso só consegue fazer isso, pessoal, porque é um amplificador operacional e tem a impedância de saída igual a zero e a impedância de entrada infinita. Tá? Na verdade, aqui o principal é a impedância igual a zero, porque daí, entre essa fonte de saída aqui e a próxima etapa, não tem impedância, porque a tensão aqui, ó, na saída, é a tensão da fontezinha interna lá, aquela fontezinha interna que ele tem. Tá? Por isso que ele fica desconectado uma da outra, tá? Então essa etapa, ó, pessoal, esse conversor que tem um amplificador inversor seguido do amplificador inversor, pela lógica, né? O ganho vai dar positivo, ele passa a ser não inversor, tá? Então essa é uma maneira da gente conseguir fazer um amplificador não inversor. Entendido? Beleza? Então, e daí com isso, pessoal, eu consigo fazer um amplificador com ganhos mais altos ainda, né? Se eu tiver aqui, ó, um amplificador com ganho 10 seguido do amplificador de ganho 10, eu vou ter então um amplificador de ganho 100, tá?
Poderia fazer como etapa? Poderia. Só que o que acontece? Se eu quiser, por exemplo, um amplificador com ganho 1000, tá? Uma etapa única com ganho 1000. Então eu tenho que ter um resistor aqui, ó, 1000 vezes maior que o R1. Tá? Então, se eu tiver, por exemplo, um resistor R1 aqui de 10K, então o resistor de saída, o RF vai ter que ser de 10 mega. Tá? Então, ele fica muito grande. Primeiro, é difícil de encontrar. Difícil de encontrar resistor de 10 mega, ou maior que isso. Segundo, que nem eu tinha comentado, tinha aquela restrição que eu tinha dado, era bom um resistor ali na faixa de, no máximo, uns 2, 3 mega. Tá? Porque daí aquelas correntezinhas de fuga que eu vou ter devido ao funcionamento deles, que nós vamos ver numa próxima aula, tá? Essas correntezinhas de fuga, elas vão começar ela vai passar por esse resistor de 10 mega e daria uma queda de tensão significativa. Então ele vai começar a alterar o ganho na saída, tá? Começa a dar ruído, começa a dar distorção, vai ficar mais complicado. Então, quando eu quiser um ganho muito alto, em vez de pegar e fazer um resistor de 1000, eu posso fazer resistores com ganhos intermediários, tipo, para deixar os dois ganhos iguais, né, eu poderia botar metade do ganho em cada um, tipo, daí teria que ser, por exemplo, raiz quadrada de 1000 aqui, né? Faz um 31, bota dois resistores de 31.6 em série, vai dar um ganho 1000, tá? Então é muito mais fácil fazer um resistor de 31 do que um ganho de 1000, né? Por isso que pode-se usar resistores em cascata. Tá. Entendido? Entendido. Entendido. Tá aí. Beleza? Então, esse aí, pessoal, é o amplificador inversor, tá? E é um dos mais utilizados, tá? Não tem mais muito o que fazer em cima desse resistor aí, desse amplificador. Nós vamos pegar agora e ver já a próxima configuração. E depois, no final, a gente começa a juntar, né, essas configurações para formar estruturas mais complexas aí. E para exercitar também, vocês vão ver que lá no livro tem exercícios que tem várias configurações juntos. Sai de um inversor, entra num não inversor, que é o que a gente vai ver agora, e forma uma estrutura que é mais para a gente treinar, tá? Mas na prática também pode ser usado também essas estruturas assim também, tá? Beleza? Então, esse aí foi o nosso amplificador inversor, tá? Vamos ver agora o amplificador não inversor, tá? Que é este amplificadorzinho aqui, tá? Então, olha a diferença do outro. O outro nós tínhamos o sinal, ele entrava direto numa resistência, tá? Em série com uma resistência. E daí, olha o que acontecia. Só vamos voltar a uma coisa que eu não tinha comentado. Aqui, ó, vocês viram que pelo curto-circuito virtual, que a gente viu que existe, e como esse terminal aqui está no zero, logo essa tensão nesse ponto aqui, ela é aproximadamente 0 volt, correto? Tá? Então aqui tem 0 volt. E aqui nós temos a tensão de entrada, tá? Então quando eu ligo uma fonte aqui, ó, tá? Se eu ligar uma fontezinha aqui de tensão V1, como esse resistor, o terminal negativo desse resistor aqui, ele está praticamente, ele está em 0 volt, tá? O que essa fonte enxerga? Ela enxerga como se o circuito fosse assim, ó. Como se fosse uma fonte de tensão e um resistor R1, tá? Essa aqui seria a fonte V1, tá? Então, essa fonte enxerga um resistor R1, tá? Então, a impedância de entrada deste circuito aqui, ó, do amp-op é infinita, tá? A impedância de entrada do amp-op é infinita. Mas quando eu coloco um resistor externo, a minha impedância não é mais infinita, ela vale R1, tá? Por quê? Porque o meu resistor aqui, a minha fonte enxerga um resistor R1. Então, se eu tivesse um resistor de 1K aqui, por exemplo, tá? E uma fonte aqui de 1 volt, por exemplo, ele ia drenar 1 mA. Vai dar 1 volt por 1K, vai dar 1 mA. Mesmo tendo impedância infinita, tá? Então, aqui ia passar 1 mA para cá. Para onde é que esse 1 mA ia ir? Ele não vai entrar no amp-op, ele vai aonde? Ele vai passar por aqui e vai para lá, tá? Mas e se eu não tiver carga aqui? Daí ele entra nessa fonte aqui, né? Daí ele entraria no amp-op. Se eu tivesse uma carga aqui, tá? Daí ele vai para carga, tá? E se faltar, digamos, se a carga drenar 2 mili, vai vir 1 mili da entrada e vai vir 1 mili da fonte interna, tá?
Então, esse cara aí, essa resistência, pessoal, ela afeta a impedância de entrada, ok? Esse circuito aqui é diferente, tá? Esse cara aqui, ó, o terminal ó, de entrada está entrando no terminal do amp-op, tá? Então, qual que é a impedância de entrada do amp-op? Quanto que é ainda? Vou tomar uma água enquanto isso. Infinita? É infinita. Então, esse amplificador, ele tem a impedância de entrada de todo o circuito também é infinita, tá? Então, ele tem certas vantagens quando você vai pegar e amplificar um sinal que vem de uma fonte que tenha uma resistência na saída. Por exemplo, se eu tiver aqui, ó, um sensor, tá? Sensor que a saída dele é em tensão, mas ele tem um resistorzinho aqui de 1 mega, tá? Sei lá, de 1 mega aqui. Então, vocês já viram que se eu pegar e ligar ele por exemplo, num resistor, e aqui fosse 10 volts também, tá? 10 volts, não 10K. 10 volts. Eu pegar isso aqui e ligar ele no meu leitor de sinal, digamos que ele sai do sensor de 10 volts, o sensor é isso aqui, ó, tá? Esse 1 mega tá dentro do sensor, não tem como tirar, tá? E daí eu quero ler ele no meu leitor de sinal, que pode ser um Arduino, pode ser um conversor analógico digital, qualquer coisa, tá? Digamos que seja um leitor ruim, tá? Que ele tem uma carga lá ele precisa drenar uma certa corrente para funcionar, tá? E isso é modelado por uma resistência de 1K, por exemplo, tá? Então, se eu fizer esse divisor de tensão aqui de 1 mega para 1K, vai chegar a menos de 1 volt aqui, tá? Bem menos de 1. Quanto é que vai dar 10K? Vou até fazer aqui, vai dar 10 volts vezes 1K dividido por 1 mega mais 1K. Então, isso aqui vai dar 10 milivolts. Tá? Então, ia chegar a 10 mil aqui. Tá? Por que isso? Porque esse resistor aqui, ó, esse resistor de 1K virou uma carga. Então, ele atenuou o sinal. Tá? Então, o que eu teria que fazer nesse caso aqui? Ó? Eu teria que botar eu poderia colocar um amplificador não inversor. Tá? Poderia colocar isso aqui. Tá? E daí aqui eu coloco a minha carga de 1K. Tá? Então aqui é o RF, nós já vamos ver a relação de ganho, tá? E aqui vai ter o meu 1K, tá? Então essa etapa aqui, pessoal, ela tá amplificando, tá? Daí nós vamos ver se vai precisar colocar ganho ou não. A gente pode colocar sem nenhum ganho, só um ganho unitário. Então ele vai pegar, como aqui tem uma impedância infinita, tá? Essa tensão de 10 volts aqui, ela vai aparecer aqui também, tá? Então o amplificador está recebendo os 10 volts. E daí ele pode amplificar. Digamos que ele tenha ganho unitário, tá? Digamos que ele tenha ganho unitário. Ganho 1. Então aqui vai ter 10 volts, tá? Mesmo com uma carga de 1K, tá? Entenderam qual que é a moral para que nós precisamos de impedância infinita na entrada do amplificador e impedância zero na saída? Entendido? Então entendido? Então essa é a vantagem de a gente ter a gente ter a impedância infinita na entrada e impedância zero na saída. Tá? E daí o ganho nós vamos ver que a gente vai trocar agora. Tá? Então vamos lá, como é que a gente acha o ganho desse amplificador aí? Como é que eu analiso esse amplificador? Tá? Tem duas formas, pode ser aquela análise completa que eu fiz antes. Então, se vocês quiserem fazer em casa, eu não vou fazer aqui, mas analisem ele com aquele ganho AD, tá? Deixem ele, coloca aquela fonte controlada aqui, e daí no final vocês fazem aquele ganho AD ficar muito grande, tá? Atender o infinito, tá? Daí de lá vocês conseguem tirar esse ganho também. Eu já fiz uma vez, mas não tem porquê. Nós vamos fazer agora utilizando o curto-circuito virtual. Nós vamos analisar em todos os casos aqui, tá? Então, como é que a gente faz? Vamos dar um zoom out aqui. Então, olha o que acontece. Nós temos aqui, ó, V1, tá? Que para nós é uma fonte de tensão, tá? E daí, esse sinal, ele vai assim, tá? Vai chegar aqui no terminal positivo, tá? E daí, ó, como eu já tinha comentado, o V1, ele tem... existe um curto-circuito virtual entre os terminais, tá? Então, daqui, ó, vai ter um curto-circuito virtual até o outro terminal, tá? Então, aqui está o VI mais e aqui está o VI menos. Então, VI menos, tá? O que tem aqui? Aqui tem os dois resistores, ó. Então, aqui tem um resistor assim e um resistor por terra, tá?
Ah, não me agradou esse meu desenho aqui. Vamos desenhar de novo. Ficou muito feio. Ficou muito feio isso aqui. Não que vai mudar muito, mas vamos tentar fazer um pouquinho melhor, porque eu tenho que dar um zoom mais de perto aqui, senão eu não tenho precisão no meu equipamento aqui. Então, opa. Então aqui está a fonte. Tá? Então esse cara vem aqui, ó, e aqui está o terminal positivo, ó, que é o VIN mais, né? E aqui então vai ter um curto-circuito virtual entre o terminal VI menos, ok? E aqui nós vamos ter então um resistor pro terra, tá? Que é o resistor R1, e aqui vai ter um resistor RF, tá? Que vai para onde? Vai para a saída. Aqui está o VO, e aqui está o V1, tá? Vou colocar até mais para baixo para ficar na mesma altura. Tá? Então é assim que vai ficar nosso circuito. Vamos comparar com o circuito lá de cima. Então olha aqui, ó. Nós temos, ficou muito grande aqui no Piop. Nós temos o V1 aqui, ó, que está entrando aqui, ó. Tá? Então aqui vai ter uma tensão V1. Tá? Então ele vai entrar no terminal positivo e ó, aqui dentro, pessoal, tem um curto-circuito virtual, ó, entre esse terminal. Então essa tensão V1, ela vai aparecer aonde? Ela vai aparecer aqui. Tá? Então é como se essa tensão a V1 tivesse aparecendo aqui por dentro do ampiop, tá? Então não é que vai ter corrente passando por aqui para conectar esses dois terminais. O que ele vai fazer? Esse terminal aqui ele vai medir a tensão, o terminal positivo vai medir a tensão, tá? E ele vai pegar essa tensão menos aquela, que é a tensão de saída, tá? Se vocês verem essa tensão V1, pessoal, ela é a tensão de saída passada por um divisor de tensão, né? Porque essa corrente aqui é zero, ó. 0 amperes. E aqui é 0 amperes também. Tá? Não entra corrente nos terminais. Então, essa tensão V1 é um divisor de tensão da tensão de saída. Tá? Então, ele vai colocar uma tensão aqui, ó, tá? E daí ele vai comparar com essa aqui, vai multiplicar pelo ganho infinito, vai colocar na saída, e daí vai jogar para a entrada de novo, vai calcular um ganho, vai jogar para a saída, e vai... E como ele é uma realentação negativa, esse negócio vai tender a estabilizar. Tá? Vai estabilizar num valor. Tá? Então, olha aqui, ó, o sinal está entrando no terminal positivo, mas esse circuito ainda tem realimentação negativa. Por quê? Porque eu estou pegando tensão da saída e jogando para a entrada via um terminal negativo. Tá? Vocês estão vendo que tem um negativo aqui? Ó? Então, ele está fazendo realimentação negativa, por isso que esse negócio estabiliza. Tá? Então, é assim que vai ficar o nosso circuito aqui. Tá? Então, como é que a gente analisa? Ó, aqui ó, vai ter V1. Tá? Então, aqui ó, vai ter V1 também, ok? Então, olha aqui, ó, o que nós temos aqui? Tem só um divisor de tensão, ó. É VO aqui na saída e aqui tem V1, tá? Então, é só fazer uma regrinha do divisor de tensão. Só que é uma regra do divisor de tensão às avessas, tá? Ele é ao contrário, tá? Então, quanto que é a tensão V1, tá? Ela é a tensão de saída, tá? Vezes quem? O divisor de tensão aqui, ó. R1 vezes R1 mais RF. Olha que beleza, né? E daí, o que eu faço? O que eu quero saber? Eu quero saber VO dividido por V1. Então, eu vou passar o V1 para baixo e tudo o resto para o outro lado. Vou multiplicar cruzado aqui, né? Então, vai ficar... Eu vou multiplicar assim, vai ficar V1 vezes R1 mais RF igual a VO vezes R1. Ok? E daí passa o V1 dividindo e o VO para o outro lado. Vai ficar VO dividido por V1, ele vai dar R1 mais RF dividido por R1, tá? Isso aqui, pessoal, a gente pega e divide o R1 por R1 e RF por R1. Então, isso aqui vai dar, que a gente chama de ganho de tensão, que é o VO sobre o V1, ele vale. Aqui vai dar R1 sobre R1 vai dar 1 mais RF sobre R1, tá? Então, isso aqui, pessoal, para nós é o nosso ganho de tensão, tá? Então, olha aqui, esse cara aqui, ó, o R1, pessoal, ele é um valor positivo, tá? E o RF também é positivo, tá? Então, esse cara aqui, ele não inverte o ganho,
tá? Entra um sinal positivo e sai um sinal positivo. Então, esse cara aqui é o amplificador Não inversor. não inversor, tá? Aquele outro não deixa de ser, né? Oi? Aquele outro que são os ganhos, né? Aquele outro também é não inversor, tá? Só que ele precisa de 2 ampiops. Esse aqui tu faz só com 1 ampiop, né? Então é uma vantagem, tá? Tá? Só que esse aqui ele tem uma vantagem, barra desvantagem, é que assim, ó, esses resistores, eles são números positivos, né? Então, Sim. essa parcela aqui sempre vai dar um número positivo, tá? Então, logo, o ganho mínimo dessa configuração é 1, tá? Então, eu só consigo amplificar sinal. Eu não consigo atenuar um sinal, tá? Então, se eu quisesse atenuar, eu teria que usar outra configuração, tá? Não posso atenuar o sinal, somente amplificar ele, tá? Olha que barbada essa análise, né? Mas só Muito fácil. com qualquer um não inversor, eu não consigo atenuar, então. Não consegue, porque digamos que Mesmo que digamos se que não tivesse um, né? Ele não tem resistência negativa, teria que ser um é, inversor. então, digamos que aqui fosse o R1 fosse 1 mega e aqui fosse 1K, 10K. Então, esse aqui daria um número bem próximo de zero, tá? Daí ficaria 1,1, digamos. Agora, fosse o contrário, se aqui o RF fosse 1 mega e embaixo fosse 10K, daí teria um ganho seria 100 mais 1, daria 101. Então, só aumenta, tá? Então, ele consegue... Eu posso fazer o RF ficar um número bem pequeno, tá? Que a gente já vai ver que dá para fazer, um RF bem pequeno. Mas nunca, essa etapa aqui no máximo pode ir a zero, né? Então 0 mais 1 vai dar 1, tá? Não tem como fazer um ganho menor do que 1, tá? Então eu particularmente gosto bastante dessa configuração aqui, já usei bastante ela também, Esse é funciona que a gente usa para ficar, aquele que tu falou, para ficar um ou perto, próximo de um. próximo de 1 é esse aqui, ó. Aqui, ó, o seguidor de Sim. tensão que é o do lado, tá? Então olhem, já vamos falar dele então, já que estamos aqui. Então, esse aqui, ó, que na verdade, esse cara aqui, ó, o ganho de tensão dele é unitário, tá? Só que se vocês olharem esse circuito aqui, ó, ele é o mesmo desse aqui, ó, só que com RF igual a zero, tá? Então, ó, se o RF for igual a zero, então eu vou conectar o terminal negativo com a saída, que é esse fio aqui, ó, tá? E esse R1, se o RF for zero, esse R1 ele pode ser movido para a saída, então é como se ele ficasse aqui, ó, tá? Então ele não faz mais parte do circuito, ele virou uma carga, tá? Só que o amp-op ele tem impedância zero na saída, então não importa se tiver uma carga aqui, ele consegue fornecer corrente igual, tá? Então esse circuito da direita e esse aqui eles são iguais, só que esse aqui ó, o ganho virou unitário, porque o meu RF foi para zero, tá? Então ó, se a gente analisar ele aqui, ó, como é que fica esse circuito? Analisando pelo curto-circuito virtual, ele vai ficar aqui, ó, essa tensão aqui, ó, tá? E, ó, aqui tem um curto-circuito virtual entre o positivo e o negativo, então eu vou desenhar assim, ó, tá? Aqui tá o VI mais, né? E daí aqui tá o VI menos, tá? Vou desenhar de lado, tá? E aqui daí já é a saída, tá? Então ele tá em curto-circuito virtual com a saída, e daí vai ser a própria tensão de saída, tá? Então esse aqui seria o V1 e esse aqui é o VO, tá? Então, o VO é igual ao VI, V1, tá? Logo, o ganho de tensão, que é o VO sobre o V1, isso aqui é unitário, tá? Então, essa configuração aqui, ele só pode ter ganho unitário, tá? Não pode ter ganho maior do que 1. Então, se eu quiser, por exemplo, que seria o exemplo que eu dei antes, tá? Que era aquele 2 divisores de tensão e ele no meio tinha um amplificador de ganho 1, que o Conrado tinha comentado ali, né? Então seria essa etapa aqui, não precisa nem colocar nenhum resistor. Então ele é um amplificador com um ganho unitário. Então muitas vezes, pessoal, a gente pode desenhar essa etapa assim. Se vocês verem no circuito, muitas vezes pode ser desenhado assim, ó, tá? Só um circuito assim, tá? Um ganho unitário, sim, por exemplo. Tá? Então isso aqui seria um desenho equivalente alternativo, tá? Ficou muito pequeno isso aqui também, vou aumentar.
Tá? Então isso aqui poderia ser desenhado assim. Sim. Tá? Então aqui tem o VI e aqui tem o VO. Tá? Então isso aqui, pessoal, quando tem um ganho unitário, o pessoal também chama isso aqui de buffer. Tá? Talvez vocês viram lá em circuitos digitais isso aqui, né? Um buffer. Isso aqui é um buffer de tensão. Tá? Assim, um buffer é memória, né? É, isso. Memória. Tá? Então isso aqui, ó, é um amplificador com ganho unitário. Para que serve um amplificador de ganho unitário? Ele serve para isso que eu falei aqui, ó. Se eu tiver um circuito que tem uma impedância muito alta, ó, aqui e uma impedância baixa, então eu consigo conectar essas duas cargas sem ter nenhuma interferência, tá? Eles ficam totalmente desacoplados um do outro. Tá? Isso que é a vantagem desse amplificador. Do circuito de tensão. Do outro eu posso, inclusive, amplificar daí, né? Consigo agrupar os dois num amplificador só. Tá? Entendido, né? Viram que a análise por curto-circuito virtual fica muito fácil, né? Fica Sim. muito tranquila, Sim. né? Então, eu vou fazer... Aqui já teria outro amplificador, mas eu vou fazer aqui, depois eu pego e organizo numa folha só, tá? Vamos fazer só um exemplo aqui. Tá? Exemplo, só para finalizar a aula aqui. Tá? Então, por exemplo, aqui, ó, eu poderia ter assim, ó, tenho aqui um sinal de 1 volt, tá? 1 volt. E aqui uma resistência de 1 mega. 1 mega. E aqui eu vou colocar, então, um amplificador aqui no meio, tá? E ele tem que alimentar uma carga RL aqui de igual a 1K. Tá? Nos outros eu nem tinha colocado carga, né? Mas todos eles podem ter carga também. Tá? RF e R1, ok? Então, esse cara aí, ó, eu quero fazer o quê? Projetar, eu quero vou colocar um enunciado aqui. Então, projetar o circuito para ganho AV igual a 10. Tá? Então vai ter 1 volt na entrada, eu quero que aqui, ó, o meu VO seja 10 volts. Tá? Então esse cara aqui o VO vai ser 10 volts. Okay? Então, onde é que está o meu V1? O V1 está aqui, ó. Tá? V1, O ganho tem que ser 10. O ganho 10. Isso aí. Tá? Então, como é que a gente vai projetar esse amplificador aí? Então, o ganho é igual a RF sobre R1? Isso, então o ganho de tensão, ele é RF, vamos botar 1 na frente, 1 mais RF, ó, R1, tá? Tem que ser 9, então. Então essa subtração aqui vai ter que ser 9, né? Então isso aqui vai ser igual a 10. Então o RF sobre R1, ele vai ter que ser igual a 9, né? Então o RF aqui vai ser 9 vezes o R1, tá? Então aqui, a mesma coisa de antes, né? Eu posso pegar aí, eu tenho que escolher um resistor, porque não tem nenhuma outra equação, né? Temos duas incógnitas e uma equação só. Então a gente escolhe um, tá? Coloca um R1 aqui naquela faixa ali, né? De 10K até 1, 2, 3 mega, mais ou menos. Claro que eu não posso colocar, tipo, o R1 1 mega, porque o RF vai dar de 9 mega, né? Então vai ficar muito fora. Então, geralmente a gente coloca uns 10K aqui, 20K, 100K, tá? 10K aqui é uma boa. Então vai dar um RF de 90K. Tá? Existe resistor de 91K. Então, é bem próximo. Ou dá para fazer uma associação de resistores ali para tentar achar um valor comercial. Né? Tá? E por que a gente pode fazer isso, tá, pessoal? Porque a impedância de entrada desse cara aqui é infinita, né? Tá? Se a impedância de entrada é infinita, essa tensão aqui ó, vai ter 1 volt também. Porque se a impedância não fosse infinita,
isso ia virar uma carga e a tensão nesse ponto ia ser menor do que 1 volt, tá? Então não dá para... A gente precisa pegar e colocar... Tem que ser um amplificador que tenha uma impedância de entrada muito alta. Se a gente estivesse fazendo isso com o amplificador inversor, aquele resistor da entrada ia virar uma carga, tá? Então a gente normalmente não utiliza aquela configuração quando a gente tem impedância assim muito... essa impedância aqui muito alta, tá? Beleza. Entendido? Agora, Entendi. e se eu tivesse um ganho 10 aqui, eu não conseguiria usar o amplificador, o seguidor de tensão, né? O seguidor de tensão é só quando eu quero o ganho unitário, tá? Entendido? Dúvidas, perguntas? Não. Vocês viram que essa análise aqui é bem fácil, né? Essa análise por curto-circuito virtual é uma Bem beleza. Beleza mesmo. Bem fácil, né? Beleza, pessoal? Então é isso por hoje. Eu vou então organizar isso aqui. Eu coloco no PowerPoint lá e ajusto a figura. Vocês viram lá no Moodle, eu coloquei a imagem separada e coloquei ela dentro de um PowerPoint lá que eu transformei em PDF. E daí lá também tem um pouco de teoria que eu tinha no slide anterior, daí eu peguei e coloquei junto. Tá? Show. Beleza? Então não esqueçam de olhar o livro. Olhem o livro, lá tem bastante informação lá que vocês podem... Tem bastante informação no livro lá. Tem que ler um pouquinho daquela teoria lá. Tem coisas que não dá tempo de falar aqui. Aqui eu estou focando mais em resolver o exercício em si, né? Mas lá tem um pouco de teoria também que é importante. Tá? Tá bom. Beleza. Fechou, então? Fechou. Beleza, Fechou. vou parar aí. Então...